amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Segundo domingo de dezembro, segundo do Advento, aqui estamos para mais uma conversa, um diálogo que eu gostaria que fosse entre mim e aqueles que se dignam ouvir-nos e ver-nos através deste canal de televisão. Desde já, obrigado pela presença. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que incansavelmente nos acompanha nas manhãs de domingo, aqui através da Rede Vida, o canal da família. Padre, no programa passado, falamos um pouquinho ainda mais sobre Paulo e pudemos, claro, atualizar este personagem, sobretudo a sua vida, suas aventuras, sempre trazendo para a nossa vida. Se me permite, sei que o tema hoje é falar sobre Pedro e a sua postura frente às comunidades mais na Judéia. Queria só fazer ainda uma pergunta sobre Paulo. Paulo, um homem que foi visitado inicialmente por uma graça extraordinária e que logo se colocou no caminho, construindo comunidades, divulgando o movimento do Nazareno e chamando de algum modo novos cristãos para o partido, entre aspas, de Jesus. Hoje, na nossa pastoral, a gente também tem o mesmo convite de se tornar discípulo e missionário. Mas hoje a gente se preocupa muito com números. Quantos estão aí preocupados com números, em superlotar as igrejas, os encontros, as pastorais? Tinha Paulo essa preocupação? Ele tinha uma preocupação de salvar o maior número de pessoas, mas não acredito que Paulo fizesse uma contabilidade de toda a sua comunidade. As comunidades da primeira geração eram comunidades pequenas. Em Corinto inteira, que era a principal cidade da Grécia, Atenas estava em franca decadência. Corinto, que devia ter umas 50, 60 mil pessoas, ou quem sabe mais, Paulo não deveria ter mais do que uns 200, 250 cristãos convertidos. Em Roma, na carta aos Romanos, ele fala de 5 igrejas, casas domésticas onde se reuniam. Quantas pessoas cabem numa casa? Numa casa do primeiro século, né, em Roma? 15, 20? Quantos eram ao todo? Paulo não se preocupou com embora quisesse salvar o maior número. Isto é, o cômputo, vamos chamá-lo assim, ele deixou para Deus. E assim deve fazer o padre também. Olha, nós pregamos. Nós temos obrigação de pregar. E temos obrigação de pregar na missa, sobretudo na missa dominical. Não é um exercício pastoral apenas ou um diletantismo. Temos que pregar. Mas para pregar bem, nós temos que pregar, em primeiro lugar, a nós. Nós temos que deixar que a palavra faça efeito em nós. Antes de brandir a espada à direita e à esquerda, nós temos que apontá-la para nós, em primeiro lugar, não é? Agora, que efeito fazem as minhas palavras numa comunidade cheia? Nunca saberei. Pode ser que tenha gente que escute por aqui e saia por lá. Pode ser que tenha gente que se comova superficialmente, pode ser que tenha gente que goste da minha oratória, mas eu não falo para manifestar os dons de oratória, eu falo para converter e transformar os corações. Eu tenho que deixar tudo isso aí
nas mãos de Deus. Fazer o melhor. Não ser relaxado. Não deixar isso para depois. Fazer o melhor. E depois, sim, deixar nas mãos de Deus, que toca os corações. Eu falo de fora. A minha voz, a minha palavra, começa na minha boca e termina no seu ouvido. Agora, daí por diante, eu não sei mais nada. Se ela desce e vai ao coração, se ela transforma o coração, como é que eu vou saber? Deus me deixa numa incerteza salutar. No outro programa, nós abordávamos que um dos grandes perigos na igreja atual é o ativismo. Hoje a gente está trazendo esse outro perigo, que é o perigo do número, do cômputo, da quantidade, né? Na verdade, bem melhor que quantidade é qualidade. Né? Olha, você falou bem. Quantidade e qualidade são coisas que não vão juntas. É uma lei sociológica esta. Maior a qualidade, menor a quantidade. E o contrário também. Quanto maior a quantidade, cai a qualidade. Que era a igreja no tempo dos mártires? Na época do martírio. Era pequena, porém deveria ser populada ou habitada, vamos chamar assim, por pessoas de alto nível espiritual e cristão, capazes de darem a vida a Cristo. E, de fato, muitos deram. Nós conhecemos alguns, mas só a ponta do iceberg. Muitos deram a vida por Cristo, solitariamente, silenciosamente, foram até o fim e derramaram o sangue. E veja quão fecundo é esse período, né? Quando a gente visita a história. E depois do edito de Constantino? O cristianismo todos se espalhou. Viraram cristãos. Todos. Aí com Teodósio também, mais ainda. Religião oficial do Estado. Todo mundo é cristão. E a qualidade? Tanto é verdade que o monaquismo foi uma tentativa de trazer novamente a qualidade. Pessoas que não estavam contentes com a mediocridade cristã que se vivia, e isto vale para hoje também, e foram buscar o deserto, ou os padres do deserto, para viverem literalmente seguindo o Evangelho. E até hoje existem estas pessoas, os contemplativos e as contemplativas, religiosos e religiosas no Senhor. Padre, Paulo caminhou muito, quer no frio, quer no calor, quer no extremo oriente, quer no extremo ocidente. E eu acrescento mais uma coisa aí. Paulo deveria, às vezes, fazer 20 ou 30 quilômetros a pé por dia. Nossa Senhora. Em estradas que estavam longe de ser as nossas. Eram estradas normalmente abertas pelas legiões romanas, estradas para soldados. Mas você imaginou pedra pelo caminho e buracos e tudo? Isso ou num calor escaldante ou num frio congelante. Aonde é que dormia? Em pousadas. Havia pousadas. Mas não pense que são ou eram hotéis, De como nós 4, temos 5 hoje. estrelas. De maneira nenhuma. Se trazia um cobertor, se enrolava no cobertor e deitava por terra. Sem ar-condicionado no verão, sem aquecedor no inverno. Frio. Está vendo? Está vendo o que Paulo fez? Quem imitou Paulo, de certa maneira, nessa situação, foi São Francisco Xavier. O Xavier. Sim. Que praticamente andou também mais de 10 mil quilômetros, uma coisa assim, lá nas terras do Oriente Antigo. China, Japão, todo aquele lado lá. Ô padre, se a gente encontra esse heroísmo todo em Paulo,
Dá para encontrar heroísmo em Pedro? Dá. Bom, terminando Paulo diz que ele teve diversas revelações, sabe? Não teve só uma revelação. Paulo teve diversas revelações. Só que ele não as narra e parece que não lhes dava muita importância. Depois de ter pregado uns 3 anos em Damasco, logo após o batismo, subiu a Jerusalém, esteve com Pedro em Jerusalém 15 dias, voltou e parece que saiu de Jerusalém por causa do tumulto que a pessoa dele encontrava lá. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.